noite aos três, sejam muito bem-vindos. Bom, doutora Cristine, deixa eu começar te perguntando, não é? A gente está num momento de muitos ataques ao sistema eleitoral, não é? Às urnas eletrônicas, ataques reiterados que aparecem reciclados, não é? Daquelas informações que já foram aí desmentidas há algum tempo. Como é que a Justiça Eleitoral tem se preparado para essa guerra, entre aspas, de informação que já começou há algum tempo? Boa noite a todos e todas, que alegria estar aqui, né, para a gente debater esse tema tão relevante, que são as nossas eleições de 2022. E a desinformação não é um problema novo, necessariamente, ou não é um problema dessas eleições, né, gerais brasileiras, tão importantes agora em 2022. As questões relacionadas à desinformação, ou aquilo que de alguma forma impacta, né, necessariamente nas eleições, na reputação das instituições, especialmente da Justiça Eleitoral, seus órgãos, seus membros, seus colaboradores, seus servidores, é uma preocupação da Justiça Eleitoral já há algum tempo. Mas, de 2021 para cá, a Justiça Eleitoral, já pensando nessas eleições de 2022, se preparou com um plano de enfrentamento à desinformação para as eleições de 2022. Nós temos um plano permanente feito por especialistas de áreas múltiplas, como, por exemplo, a própria área de comunicação, ciência política, ciência de dados, formação em direito, formação em economia, para que todos esses profissionais juntos pudessem pensar maneiras de coibirmos ou de enfrentarmos, porque não vamos acabar com a desinformação, mas temos que encontrar maneiras de que seus danos e seus impactos sejam os menores possíveis. Então, a Justiça Eleitoral tem um programa permanente de enfrentamento à desinformação lançado no ano de 2021 com diversas ações. Se vocês tiverem tempo, podemos conversar sobre essas ações aqui, né, neste importante programa do All News. É isso. Carol. Doutora Cristine, a gente vê, junto com esse discurso, muitas vezes de ataque ao sistema eleitoral, especialmente por parte do presidente Jair Bolsonaro, a gente vê também um certo temor de que, se por acaso ele perder as eleições, haja algum tipo de ruptura institucional, algum tipo de invasão de prédios públicos, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, a sede em Brasília. Eu queria saber da senhora se existe algum programa de prevenção a esse tipo de violência também, um tipo de violência física que pode acontecer por parte de manifestantes, não apenas depois das eleições, mas agora também já existe o 7 de setembro e já foram monitorados alguns extremistas em redes sociais que teriam a intenção de partir, digamos, para essa violência física contra os prédios em Brasília. Na verdade, Carolina, nós estamos, né, desde sempre, a Justiça Eleitoral, a cada eleição, melhorando os seus serviços, né, de proteção aos servidores, aos magistrados, às pessoas que vão trabalhar como colaboradoras. Nós temos mais de 2.200.000 mesários que trabalharão nas eleições. Então, é uma preocupação constante de que realmente existam forças, né, policiais do próprio Estado, então polícias militares, às vezes, né, através de requisições próprias dos governadores e em entendimentos que já começaram há alguns meses atrás com as polícias dos estados, com as autoridades policiais e forças dos estados, para que realmente exista uma proteção ao dia das eleições, como acontece em todas as eleições anteriores. Desta vez, talvez a grande novidade é que estamos falando disso, né? Nas outras eleições, todo esse trabalho de logística para a segurança, tanto dos servidores quanto dos magistrados que trabalham, são mais de 3.000 magistrados, promotores eleitorais, 2.200.000 mesários, então é muita gente envolvida e sempre há uma preocupação. Então, cada estado, cada localidade, cada município manda as suas necessidades com antecedência, as Forças Armadas são parceiras nesses pedidos, mas também, né, as polícias locais e toda a força nacional se guarda para esses momentos, né? Então, da mesma forma que você vai organizar um evento público, qualquer, seja um comício, seja um show, em área pública, você pede, né, o apoio da polícia militar ou da polícia, né, disponível naquele lugar, uma guarda municipal, por exemplo, você está fazendo isso também, né, como preparativo natural e logístico das eleições. Então, estamos sim nos preparando, obviamente que existe aí algumas
cogitações, a própria imprensa tem mostrado, por conta do que aconteceu na maior democracia, né, ou pelo menos a mais visível do mundo. Então, existe aí uma preocupação, vamos dizer, adicional, né, os especialistas têm apontado isso, mas existe aqui um trabalho, como já vem sendo realizado há muitos anos, de profissionalização deste momento logístico, que é chamar quem realmente pode fazer segurança das eleições brasileiras, né? E aí vamos dar destaque às polícias militares estaduais. Secretária Cristina Peter, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui. A senhora falou das Forças Armadas, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre o papel que as Forças Armadas devem desempenhar nessa eleição. Quais são os limites, quais são as atribuições que as Forças Armadas devem desempenhar nessa eleição? A gente sabe que elas têm participado de debates, né, na comissão, aí no Tribunal Superior Eleitoral, e elas vêm pedindo, né, que determinadas sugestões que elas apresentaram sejam acatadas, né, para essa eleição. Vai haver mais possibilidade de sugestões acatadas? Qual que será o papel das Forças Armadas? Bom, as Forças Armadas têm um papel histórico junto à Justiça Eleitoral, que é uma colaboração técnica, né, uma colaboração logística e uma colaboração muito presente nessas questões de garantias, né, da lei, da ordem, da segurança mesmo das eleições. Então, vamos começar com a colaboração logística, que é a mais intensa e a mais natural. As Forças Armadas, como vocês sabem, têm uma capilaridade muito grande nesse território gigante que é o Brasil, e as nossas urnas, né, a nossa preciosidade maior, eu chamo de luxo aqui da Justiça Eleitoral, ela precisa chegar aos rincões mais inóspitos do nosso país. Então, as Forças Armadas têm um papel muito importante, e todas as ações de logística, de apoio para as urnas chegarem, para os mesários poderem chegar, ela é feita com essa participação ativa, né, em um projeto muito consolidado há muitas décadas das Forças Armadas colaborando com a Justiça Eleitoral. Essa colaboração técnica também, muito embora, né, esteja alardeada aí nos últimos tempos, talvez até alguma capturação da mídia ou da política, né, que é natural que a mídia e a política tenham espaços próprios de fala em relação ao que está acontecendo. Essas eleições são as eleições que estão sendo observadas não apenas de forma muito intensa pelos cidadãos e cidadãs brasileiros, mas também por vários observadores internacionais. Todo mundo só fala de eleições 2022 no mundo todo, né? E com essa curiosidade sobre, né, umas eleições tão gigantescas, com uma logística tão informatizada, e num tempo em que, obviamente, nós temos uma polarização, ou eu poderia dizer, acirramento de âmbitos, né, de espectros e ideologias políticas. Mas nós podemos dizer que as Forças Armadas sempre foram colaborativas em relação a técnicas. Técnicos, né, das Forças Armadas sempre foram colaboradores da nossa equipe técnica, assim como a Polícia Federal também sempre foram colaboradores muito intensos, então, assim como o TCU, né, nós temos um intercâmbio técnico muito grande com a área de TI do TCU, e aí a gente pode falar do SERPRO, a gente pode falar numa série de instituições de Estado que colaboram com as suas equipes técnicas, com a sua inteligência técnica, com aquilo que diz respeito à tecnologia da informação para melhorar, para tornar o processo de inovação, o processo de realização das eleições informatizadas do Brasil ainda mais seguro, ainda mais moderno, né, do que sempre foi. Então, eu acho que isso é muito importante, essa colaboração de técnicos. Até aí, tudo bem. Qual é a questão que se coloca, ou quais são os limites? As Forças Armadas foram colocadas como entidades fiscalizadoras a partir, né, da resolução que se coloca as entidades fiscalizadoras de 2019. Então, essas entidades fiscalizadoras, elas têm um papel muito específico dentro da legislação eleitoral, e aí a gente fala de uma resolução específica, que é uma norma regulamentadora da legislação eleitoral, que desce aos mínimos detalhes de como essas entidades devem participar. E as Forças Armadas, como todas as outras, são mais 16 entidades, têm seus limites delimitados nessa resolução. E aí, por falar dessa questão de sugestão, foi aberta lá com esse plano de enfrentamento, né, à desinformação, e junto da ideia de permanência de um processo
ampliado de transparência, né? Está tudo muito ligado, porque a gente acredita que se combate desinformação, que se enfrenta a desinformação com muita informação, então a transparência está intimamente ligada ao nosso processo, né, o nosso plano de ação para enfrentamento à desinformação, que nós dessemos transparências para os principais interlocutores poderem participar e serem o quê? Reprodutores, para serem porta-vozes daquilo que efetivamente é verdade sobre a justiça eleitoral. Sim. E aí, dentro desse plano, as Forças Armadas são entidades fiscalizadoras, com os limites de todas as entidades fiscalizadoras. É isso. Carol. Doutora Cristine, a gente vê, insistindo um pouco nessa pergunta do Sakamoto, a gente vê que, historicamente, existe, sim, essa participação das Forças Armadas nas eleições, na questão logística, na questão de levar a urna eletrônica aos lugares mais ermos, de mais difícil acesso. E, a partir dessa comissão fiscalizadora e da inclusão dos militares nessa comissão, houve, digamos, uma politização da participação das Forças Armadas. Hoje a gente vê o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, ele insiste em que os militares tenham uma reunião reservada com o ministro Fachin ou com técnicos do TSE para debater eleições. O ministro Edson Fachin já deixou claro que isso não vai acontecer porque ele não gostaria de dar um tratamento privilegiado em qualquer um dos atores, para qualquer um dos atores dessa comissão fiscalizadora. Nesse sentido, as Forças Armadas, elas entram nesse embate institucional com o TSE, muitas vezes questionando a segurança da urna eletrônica, e, ao mesmo tempo, elas são também um parceiro importante nessa questão da distribuição da urna eletrônica no dia da eleição. Na opinião da senhora, existe alguma rusga entre a Justiça Eleitoral e as Forças Armadas? Isso pode comprometer, de alguma forma, o processo eleitoral deste ano? Bom, duas questões são importantes já na sua pergunta, Carolina. Primeiro, não é que o ministro Fachin, né, não gostaria de dar tratamento privilegiado, ele não pode. Como magistrado, existem regras que direcionam o cumprimento das missões e daquilo que pode ser feito, né, na presidência e na condução do processo eleitoral. Então, a legislação coloca como entidades fiscalizadoras 16 entidades. Então, não pode haver uma reunião para uma sem as outras estarem presentes. É por isso, né, que existem reuniões que foram periodicamente realizadas, tanto da Comissão de Transparência quanto do Observatório da Transparência, como reuniões técnicas que já aconteceram. No momento, existe um cronograma. Quando eu falei que existia um programa permanente de enfrentamento à desinformação, esse programa é atrelado a um programa permanente de ampliação do processo de transparência, que inclui uma série de ações que estão sendo realizadas desde agosto do ano passado para realmente colocar as entidades fiscalizadoras a par do seu papel. E eu diria que de 39 oportunidades de fiscalização, nós só realizamos 3 até agora. Tem mais 36 oportunidades de fiscalização. Então, o que foram essas reuniões, essas sugestões, essas questões que vocês estão ouvindo falar? Trabalhos técnicos preparatórios para o que vai acontecer agora, final de agosto, durante todo o mês de setembro, o dia das eleições, todo mês de outubro, e a finalização, né, se houver e onde houver segundo turno. Então, na verdade, essas reuniões são reuniões preparatórias para que as entidades fiscalizadoras pudessem se aproximar. Essa legislação de participação das entidades fiscalizadoras, ela é antiga, mas não tinha uma grande participação, então esse ano a gente entendeu que a gente tinha que convidar para que essas entidades participassem. E as Forças Armadas, elas são mais uma que foram convidadas dessas 16, Conselho Federal da Ordem, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, eu não vou colocar o rol inteiro aqui, mas é muito importante que a elas seja dado o mesmo tratamento. Então, eu acho que existe aí, vamos dizer, um pouco de desconhecimento dessa legislação. E não é um desconhecimento só das Forças Armadas, não. Eles estão, talvez, falando um pouco mais através do seu ministro civil, que é o ministro da Defesa, né? Não é bem das Forças Armadas, é o ministro de um Ministério Civil que, obviamente, tem relações dentro da política com o mandatário da nossa República, que é o presidente. Mas é muito importante dizer que aqui todas as entidades, por força das resoluções, por força da legislação, vão ter o mesmo tratamento. É assim que nós tratamos tecnicamente o processo eleitoral e nós não nos assustamos, nem nos
balanceamos por conta das questões da política. A política é sempre tratada, e o Tribunal Superior Eleitoral, como ele vive nesse mundo técnico, né, de realizar eleições, logística, etc., e tem o mundo da política, a gente está muito acostumado com essas questões que acabam aí incendiando o mundo de vocês, que é o mundo da imprensa. Sakamoto. Secretária, uma das discussões, né, que vem tomando o espaço das eleições dos últimos anos é a questão de notícias falsas, né, como a gente estava bem colocando, da circulação de desinformação que pode manipular a opinião pública e o voto. E a justiça eleitoral, historicamente, ela é rápida, né, mais rápida do que outros ramos da justiça, quando se diz respeito a, por exemplo, dar decisões com relação a conteúdo ilegal, para remoção de conteúdo, ou alguma coisa nesse sentido. Porém, mesmo sendo rápida, em comparação a outros ramos da justiça, ainda assim a velocidade ela é bem menor do que a velocidade de viralização de um conteúdo na internet. Muitas vezes o conteúdo vai viralizar e quando a justiça vai tomar uma decisão para retirar uma notícia falsa, algum material de ódio, ela simplesmente se esvai. Como é que está a conversa do Tribunal Superior Eleitoral com as plataformas que hospedam redes sociais, Meta, Google, TikTok, Telegram, né, entre outras, para que elas tomem atitudes independentemente de decisões judiciais, ou seja, para elas monitorarem o ódio e a desinformação eleitoral dentro das suas próprias estruturas. A senhora acha que essas conversas de vocês vão conseguir diminuir o impacto das fake news nas eleições? Vamos lá, excelente questão, Sakamoto, mas vamos tentar separar duas coisinhas. Uma coisa é a competência jurisdicional da Justiça Eleitoral. E essa competência jurisdicional é essa, para julgar processo. Tem um tempo diferente do mundo real. Tem um tempo diferente da política, tem um tempo diferente da economia, né? Esse mundo do direito jurisdicional, quando se entra com uma ação e os magistrados, na condição de membros do Poder Judiciário, vão dar uma decisão que tem efeitos vinculantes, que são obrigatórias, de observância obrigatória pelos atores do próprio processo. Essa área não é a mesma área que conversa com as plataformas, né? As plataformas e todos esses acordos de cooperação, os termos de cooperação, os memorandos de entendimento que vocês ouviram falar com as plataformas, está numa outra competência da Justiça Eleitoral. Como todos devem saber, a Justiça Eleitoral tem 4 tipos de competência: jurisdicional, administrativa, que é essa logística, consultiva e regulamentar. Quando nós falamos dos acordos, dos termos de entendimento, cooperação com as plataformas, que é isso que nós estamos absolutamente antenados e ligados, né, por canais bem abertos com as plataformas, é na competência administrativa, não tem nada a ver com as decisões. Então, as decisões sobre conteúdo de campanha, sobre se é ou não pré-campanha, se é ou não lícito o que um candidato está dizendo do outro, se isso pode, né, gera algum tipo de crime, isso tudo da competência jurisdicional não tem nada a ver com a nossa conversa com as plataformas. Elas vão receber, se for o caso, uma decisão judicial sobre esses assuntos, como qualquer entidade do Brasil recebe uma decisão judicial, com um oficial de justiça para cumprir. Mas isso é lá no tempo do julgamento, que você muito bem notou, que às vezes é muito lento. Então, o que a Justiça Eleitoral fez de diferente para essas eleições de 2022, já tendo começado para as eleições municipais de 2020? Abriu canais administrativos, abriu canais de cooperação com entidades que estão preocupadas com a democracia e que, através de um alerta, e nada mais, nada menos do que isso, a Justiça Eleitoral, na sua seara administrativa, nós temos uma assessoria de desinformação aqui no Tribunal Superior Eleitoral, que foi quem organizou e viabilizou administrativamente esses termos de cooperação com todas as plataformas, e nós enchemos a boca para dizer todas as plataformas, porque não foi fácil, vocês acompanharam, né, a dificuldade da gente acessar todas as plataformas, mas todas elas têm reuniões administrativas conosco, têm alertas, e elas atuam dentro das suas políticas de integridade, porque são empresas privadas que precisam de políticas de integridade para dar a sua participação para a democracia e para a lisura do pleito, para evitar fake news, como diversas outras entidades, por exemplo, de checagem, de verificação, que também são parceiros. Nós temos mais de 150 parceiros da assessoria de desinformação para movimentar
essa ideia de tirar do ar, de derrubar notícias, né? Sempre a gente alerta e eles fazem de acordo com suas políticas de integridade própria. Não são decisões judiciais. É isso. Conversamos aqui com Cristine Petter, que é secretária-geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Doutora, obrigado por nos atender nesta sexta-feira. Um ótimo fim de semana para a senhora. O prazer foi todo meu, Carol Brígido, Sakamoto. Foi um prazer conversar com vocês. E a Justiça Eleitoral está à disposição do cidadão.